Pessoal, primeiro, boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu vou ser muito breve aqui, muito rápido aqui nessa minha introdução, para passar aqui para o nosso departamento jurídico, que vai esclarecer mais a fundo aí a decisão que foi deferida na última segunda-feira na Justiça sobre a recuperação judicial. Primeiro dizer que a recuperação judicial era uma medida que já estava no nosso radar, até mesmo durante o processo eleitoral. A gente encarava essa medida como necessária, uma medida, de certa forma, um remédio amargo, mas que alguém tinha que tomar, E nós decidimos tomar esse remédio amargo, não só em nome da nossa gestão, não só em nome do que a gente acredita, mas em nome do ABC Futebol Clube, porque seria muito mais cômodo para mim não tomar essa medida, passar aqui 3 anos do jeito que vinha ao longo dos últimos anos, empurrando conta para debaixo do tapete e o clube nas cordas, recebendo porrada de manhã, de tarde, de noite, com 243 credores batendo a nossa porta e a gente sem ter a mínima tranquilidade para trabalhar, o clube sem a menor capacidade de investimento, sem a menor capacidade operacional devido a essas dívidas e devido a esses bloqueios. Então, quando eu assumi a presidência do ABC, quando nós assumimos, eu e toda a diretoria, a gente tinha plena convicção de que a gente iria tomar as medidas que fossem boas para o clube, certo? As medidas que fossem boas para mudar a realidade do clube, não que necessariamente mude hoje ou amanhã de manhã, mas que para um futuro muito próximo essas medidas elas venham ter o devido efeito pelo qual a gente está trabalhando que elas tenham, Então, repito, foi uma medida amarga, uma medida antipática, mas que, modéstia à parte, nós tivemos o ato de coragem de tomá-las, e a partir de agora, falando um português claro, o ABC Futebol Clube ele sai das cordas, certo? E ele vai conversar de igual para igual com seus credores, A gente não está dizendo com isso que a gente não vai pagar conta, muito pelo contrário, agora é que a gente vai estabelecer o nosso plano de pagamento de contas, referendado pela Justiça, e a gente vai ter um nível de transparência, inclusive aqui no clube, muito maior, talvez um nível de transparência que não se tinha e nunca se teve aqui no ABC Futebol Clube, com a recuperação judicial, E de fato que nós estamos muito tranquilos e acima de tudo, muito seguros da decisão que nós tomamos. Eu tenho certeza que desde da data do deferimento, se não me engano foi na segunda, doutor Gustavo? Foi na segunda-feira, a gente iniciou um novo momento no ABC Futebol Clube, porque o ABC Futebol Clube hoje tem uma direção que encara os problemas de frente, independente de se isso vai ser bom ou vai ser ruim para mim pessoalmente, independente se isso vai ser bom ou vai ser ruim para a minha popularidade, enfim, mas a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em tomar as decisões que a gente julga serem as melhores decisões para o ABC Futebol Clube. Bom, dito isso, eu vou aqui, eu acho que o doutor Enio, nosso vice-presidente jurídico, vocês já conhecem, doutor Gustavo, daqui à minha direita, e doutor Guilherme, também à minha direita, eles são os 2 representantes do escritório do Matos, que vai conduzir, junto com a empresa de consultoria, com a PPK, vai conduzir esse processo de elaboração e de execução desse plano de pagamento na recuperação judicial, tanto na parte de gestão como na parte jurídica, Então, doutor Enio, doutor Gustavo e doutor Guilherme estão aqui, e eu também, óbvio, estou aqui à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Boa tarde a todos. Sou José Ferreira, da Marcos Lopes, TV 95 mais FM.
O tema conceito jurídico, ele acaba gerando muitas dúvidas na cabeça do torcedor. Eu queria que vocês pudessem explicar, da maneira mais didática possível, quais os efeitos que o deferimento desse pedido de recuperação judicial, ele traz imediato, a médio e também trará a longo prazo para o ABC. Obrigado. Obrigado pela pergunta, perfeita a colocação. Queria primeiramente agradecer a confiança de toda a torcida, da diretoria executiva do ABC, a pessoa do presidente, por ter tomado essa efetiva decisão corajosa, mas que no primeiro momento traz impactos de muitas dúvidas, muitas incertezas no primeiro momento, mas no médio e longo prazo tenho certeza que foi uma decisão, além de corajosa, certa, para que o problema seja efetivamente resolvido e enfrentado de frente. O primeiro reflexo dessa decisão que a gente pode apontar, que seria um benefício, é a suspensão da exigibilidade do passivo que hoje o clube carrega. Então, todas as ações e execuções ajuizadas contra o clube, elas serão suspensas, de modo que, num primeiro momento, a gente sinta também a previsibilidade e a regularidade no cumprimento do orçamento que foi traçado pela diretoria executiva para o corrente ano. Então, na medida em que as ações e execuções elas são suspensas, os bloqueios, penhoras sobre a receita do clube, permite que o executivo consiga executar com mais previsibilidade o seu orçamento e cumprindo com as obrigações correntes, folhas, tributos, enfim, todas as obrigações contraídas após o pedido de recuperação judicial. No fluxo, com 60 dias, a empresa, o clube, melhor falando, terá que apresentar um plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial ainda será discutido não só no âmbito do executivo, como também no conselho deliberativo do clube, de modo que esse plano possa ser apresentado aos credores e permitindo um diálogo equilibrado para buscar a melhor solução, tanto para o clube como também para os credores. Ao longo desse fluxo também espera-se, por 150, 180 dias até, a realização de uma Assembleia Geral de Credores, de modo que esse plano possa ser votado e deliberado, certamente aqui pelo trabalho que será feito, pela sua aprovação e anovação desse passivo. Esse passivo ele será transformado, ele será novado em novas ou transformado em novas obrigações para que sejam pagas conforme aquele plano que vier a ser apresentado e futuramente aprovado. Em breve síntese, esse é o fluxo mais imediato que a gente vai perceber no curso da recuperação judicial. Ok, sou Vicente Estevam da Tribuna do Norte. Eu queria saber do senhor se o ABC corre algum risco de insolvência, de ir à falência. Não identificamos. O ABC ele tem uma questão muito particular. É um clube que ele é superavitário em patrimônio, existe patrimônio para responder pela dívida, mas o que falta é a capacidade de geração de caixa em razão de passivos que foram acumulados ao longo da sua história e que, uma vez não liquidados, a cobrança, ressalta aqui, inclusive legítima desse passivo, interfere na organização orçamentária do clube. Então, qualquer previsão orçamentária, ela sempre é contaminada, sempre é atacada por essas decisões que importam em bloqueios das receitas da venda de ingressos, receitas de patrocínio. Então fica difícil, não só para o ABC, mas para qualquer instituição esportiva, qualquer empresa que sofra desse mal, vamos falar assim, dessa situação bem específica, executar um orçamento com segurança e previsibilidade. Mas não identificamos nenhuma possibilidade de risco falimentar para o ABC enquanto entidade esportiva. Boa tarde, Henrique Brandão, Jovem Pan News Natal. Eu queria saber do presidente também, no caso, esse movimento, essa manobra, ela é considerada como se fosse um primeiro passo para uma SAF dos clubes. A gente tem visto isso acontecer em alguns clubes ultimamente. É uma estratégia do clube também tentar em algum momento no futuro se transformar numa SAF? Obrigado. Pedro, muito boa a sua pergunta, porque inclusive ontem mesmo, quando a gente fez a reunião com o conselho, Gustavo, falando sobre a questão do deferimento da recuperação judicial, já várias em grupo de WhatsApp principalmente, começou a se alastrar uma história de que o ABC estava caminhando para virar uma SAF. O ABC hoje não tem absolutamente nenhuma proposta e nem nenhum encaminhamento nesse sentido, certo?
O fato do clube entrar em recuperação judicial, o clube pedir essa recuperação judicial, é uma medida única e exclusiva do clube, visando uma saúde financeira e uma resolução de problemas que historicamente, como o doutor Gustavo bem falou aqui, vem afetando o dia a dia do clube. Para vocês terem uma ideia aqui, no meu primeiro mês, a primeira folha que eu ia pagar, a gente ia pagar uma folha na segunda-feira, na quinta-feira a gente teve um bloqueio aprovisionado de R$1.700.000. Então é impossível, ninguém, nenhum CEO do mundo, nenhum presidente, só Deus consegue administrar uma empresa com um passivo de R$42 milhões, certo? E com 243 credores batendo na sua porta de manhã, de tarde e de noite. Então, essa medida é uma medida pura e simples, tomada pela diretoria executiva do clube. O clube não tratou, o clube não tem nenhuma previsão de tratar sobre SAF nesse momento. Amanhã pode aparecer alguma proposta, alguma coisa a gente vai trazer para o conselho, mas hoje esse movimento ele não tem absolutamente nada a ver com o movimento de vir a se tornar uma SAF. Boa tarde, Tiago da IPTV, Grupo. Eu queria entender qual é o tamanho desse problema financeiro do ABC. Você falou aí, Eduardo, 42 milhões, foi isso? A gente viu, principalmente no começo do ano, né, aconteceram algumas questões também na Justiça do Trabalho, da ordem, se não me engano, de 7 milhões de reais, mais ou menos. Qual é o principal problema financeiro? Esses credores, mais de 200, né, eles se enquadram em qual tipo de credores? A dívida do ABC, ela, como se fala sempre, né, acho que o que foi mais notícia normalmente são as questões trabalhistas, mas além disso, outros segmentos também geram esse impacto maior? Com certeza. Eu vou introduzir aqui a resposta e vou passar para o doutor Gustavo para ele falar da relação desses credores com a RJ em si, né? Mas nós temos hoje credores como a Receita Federal, né? A própria Justiça do Trabalho, que já é de conhecimento de todos. Nós temos credores pessoa física, né? Pessoas que aportaram recursos no clube. Nós temos fornecedores, então nós temos um leque de credores que cada segmento desse ele tem um tratamento, vamos dizer assim, específico dentro de um processo desse de recuperação judicial. E aí eu vou passar aqui para o doutor Gustavo só para ele continuar a resposta e fazer essa correlação entre esses credores e o processo de RJ. Obrigado, presidente. Nós temos um passivo da ordem de 40 milhões de reais a grosso modo, né, em contas gerais. Esse passivo ele é considerado uma parte sujeito diretamente à recuperação judicial e outro tecnicamente considerado como não sujeito. O não sujeito é o passivo tributário, como o presidente falou, que é da ordem de 27 milhões de reais. Em que pese esse passivo não sujeito à recuperação judicial, a recuperação judicial em si permitirá ao clube efetuar negociações com a União, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em condições mais vantajosas para o clube, na medida em que, encontrando-se em recuperação judicial, dentro da legislação específica, permite também conferir um tratamento especial ao ABC como contribuinte nesse caso. Nós temos aproximadamente 6 milhões e 400 mil de credores trabalhistas, são credores que estão organizados na classe 1 do nosso quadro de credores. Esses credores, pela própria dinâmica do processo de execução trabalhista, são processos que rapidamente são concluídos e que rapidamente também influenciam no dia a dia do clube, na gestão do clube. Então, com a suspensão da exigibilidade, como eu falei no início, permitirá um diálogo mais equilibrado com esses credores para a gente buscar uma forma equilibrada de satisfazer o pagamento daquele crédito, mas também respeitando a capacidade de pagamento do clube, de modo que a gente busque esse equilíbrio. Nós temos credores quirografários. Credores quirografários são aqueles que não têm nenhuma espécie de garantia real, como fornecedores, como o presidente aqui falou, pessoas físicas que aportaram recursos ou que forneceram serviços aqui ao clube, também da ordem de 5 milhões de reais, e credores que são empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte, da ordem de 1 milhão de reais também. Com o processamento da recuperação judicial, nós iremos procurar esse conjunto, esse universo de credores, para que a gente possa negociar de forma individual e coletiva
para, numa Assembleia Geral de Credores, aprovarmos o plano. Existe uma expectativa de tamanho do deságio para você conquistar através da recuperação judicial? O deságio ele vai acontecer, eu pergunto porque eu andei lendo também algumas notícias do esporte, por exemplo, também, né, produzida pela Matos, e lá caiu de 396 milhões para 109. Aqui a gente tem essa realidade de 42 milhões. Vai haver deságio, você consegue mensurar qual seria esse tamanho, claro que os trabalhos já estão no começo. Essa é uma segunda, já para complementar aqui, com relação à tramitação. Né? Em caso da primeira proposta, do primeiro plano que o clube apresentado aqui essa 60 dias para a Assembleia votar. Em caso de não ser aprovado, o clube tem a oportunidade de fazer uma nova proposta, como é que funciona isso? Excelente pergunta também. Vamos lá. Em relação a deságio, é muito prematuro a gente falar aqui em meios de recuperação judicial. A lei de recuperação enumera várias formas ou vários meios para a reestruturação. O deságio pode ser uma delas, mas não necessariamente que a gente vá trabalhar com deságio ou se trabalhar com deságio passivo, quanto será. Isso é muito prematuro ainda, seria a gente antecipar movimentos que nós não conversamos ainda com os credores. Então isso será objeto da construção do nosso plano de recuperação judicial e naturalmente do fruto do diálogo com os credores a gente vai entender qual o meio mais adequado para o ABC reestruturar o seu passivo. Isso pode passar por vários meios, como falei, alienação de ativos, aporte de investidores, redução do passivo, alongamento desse passivo, com ou sem redução do principal. Então, entendo que ainda é prematuro. Em relação ao plano de recuperação judicial, nós temos um prazo objetivo da lei. Em 60 dias, nós temos que apresentar o plano, que será essa primeira proposta. Essa primeira proposta, ela poderá ser, inclusive, alterada até o momento da Assembleia Geral de Credores. Então, não necessariamente a primeira proposta significa dizer que será ela a votada quando da Assembleia Geral de Credores. Poderá sim, mas é comum também, na medida em que esse diálogo se estreita e a gente aperfeiçoa o diálogo com os credores, a gente amadurecer aquele plano de recuperação judicial, porque não se constrói uma solução unilateral. O processo de recuperação judicial tem uma característica muito relevante, que é permitir e estimular a cooperação e a negociação e o diálogo com os credores. Então, na medida que esse diálogo for aperfeiçoado, é natural também que o plano seja aperfeiçoado, trazendo também as expectativas dos credores. Ressalto mais uma vez, desde que o clube esteja alinhado com a capacidade de pagamento do ABC. Na primeira resposta do senhor, doutor Gustavo, o senhor falou rapidamente sobre o fluxo, né, de pagamentos e tal. Eu queria que o senhor detalhasse quanto essa medida impacta nos acordos anteriores, né, que já vinham sido celebrados, e também o que de patrimônio ou de bens do clube está ou não à mercê dessa manobra, ou seja, até para tranquilizar o torcedor, o Frasqueirão, por exemplo, pode em algum momento vir a sofrer algum tipo de penhora, esse tipo de coisa, só para a gente esclarecer também. Muito boa a pergunta. O risco havia antes da recuperação judicial. Exatamente. Na medida em que eu tenho um passivo que ele não está pago, que ele não está liquidado, os credores, ressaltam de forma legítima, procuram dentro do sistema legal a satisfação dos seus créditos. Se o clube não tem a capacidade de honrar aquele pagamento, o credor busca a penhora de bens para fazer a venda daquele bem e satisfazer o seu crédito. Com a recuperação judicial, todo esse procedimento ele é suspenso. Então, hoje, pelo contrário, com o processamento da recuperação judicial, o ativo do clube, o ativo, lê-se, o caixa, o seu patrimônio imobiliário, o frasqueirão, os seus imóveis, bens móveis, todos estarão protegidos pelo processo de recuperação judicial. Aqueles processos de execução que tramitavam seguindo esse fluxo de venda para satisfazer, eles serão imediatamente suspensos para que os credores passem a receber na forma do plano que vier a ser aprovado e não mais com o fruto da venda de um ativo para pagar aquele único credor dentro do seu processo de execução. Existe alguma diferença entre o processo de recuperação do ABC para o processo de recuperação que foi feito no Corinthians, no Cruzeiro, que está sendo feito no Vasco também? Cada clube tem a sua particularidade. A legislação, do ponto de vista da recuperação judicial, é a mesma.
Agora, cada clube tem a sua realidade, cada clube tem uma capacidade de geração de caixa, cada clube tem um determinado valor de patrimônio, cada clube tem uma relação também estabelecida com os seus credores. Ela pode ser uma relação mais desgastada ou menos desgastada. Então, a gente não tem como aqui dizer que os processos serão iguais. Eles são semelhantes porque eles todos estão sob a mesma égide da Lei de Recuperação Judicial. Mas a gente só vai poder falar de alguma semelhança com alguma solução tida em outros clubes quando o processo do ABC fluir regularmente. Então, a gente não pode falar em similitude agora no presente momento. Quanto tempo pode durar esse processo? O processo de recuperação judicial, do ponto de vista legal, do ponto de vista do seu fluxo, se a gente fosse responder de forma objetiva, é um processo que deve durar algo em torno de 30 meses. Na prática, a gente sabe que esse prazo ele pode ser alongado pelas circunstâncias da própria tramitação do processo.